Nomenclatura das cadeias ramificadas. Para as cadeias ramificadas, devemos observar a presença de radicais ligados à cadeia principal. Logo, a gente vai ter que identificar a cadeia principal na minha estrutura. E neste exemplo aqui, a cadeia principal é bem aqui. E o que é a cadeia principal? É onde eu vou ter o maior número de carbonos, certo? E o que não for cadeia principal vai ser o meu radical, certo? Vai ser a minha ramificação. E como a gente está falando de nomenclatura, né, que a gente vai estar dando nome aí dessa estrutura, desta molécula, eu vou ter que também fazer a nomenclatura dessa ramificação. E a gente vai utilizar, primeiramente, o prefixo, novamente, que vai ser a quantidade de carbono, seguido por il ou ila, certo? Seguido por il ou ila. Isto da ramificação. Neste exemplo aqui, como que vai ficar a nomenclatura dessa ramificação? Como essa ramificação tem apenas um carbono, eu vou utilizar o prefixo que identifica um carbono, que seria o met. E como se trata de uma ramificação, eu vou utilizar o il. No caso, vai ficar metil. Então, este é o meu radical, o metil. E esses radicais, eles são chamados de grupos alquila. E a gente tem alguns grupos principais, alguns radicais principais que costumam aparecer, que vai ser aquele que apresenta apenas um carbono, no caso, o metil, que a gente acabou de ver, o que vão apresentar dois carbonos, que vai ser o etil, né? Porque et, dois carbonos é et, e como se trata de uma ramificação, il. E aquele com três carbonos, né? Que no caso vai ser o propil, 3 é prop, e como ramificação, il. Só que se vocês prestarem atenção, eu tenho duas estruturas aqui, duas ramificações com três carbonos. Né? Então, aqui no primeiro eu vou ter o propil, no segundo o propil também. Propil. Igor, mas eles não são diferentes? Sim, eles são diferentes. Veja que na primeira estrutura, eu vou fazer até uma aqui, na primeira estrutura eu tenho isto daqui, certo? 1, 2, 3 carbonos. Olha só, eu tenho 3 carbonos nessa ramificação. 1, 2, 3. E na segunda ramificação, que é esta daqui, ó, eu tenho esse exemplo aqui. Eu vou colocar aqui novamente. Veja que ela também tem 3 carbonos. Mas esses dois exemplos são propil? Como elas são diferentes, eu vou ter que utilizar uma partícula que vai identificar uma e a outra, tá bom? Como neste segundo exemplo aqui, este carbono, ele é um carbono secundário. Olha só, esse carbono bem aqui, ele é um carbono secundário. No caso, ele está ligado a esses dois carbonos aqui, olha só. Isto eu estou falando no termo de ramificação. Veja só, ele é um carbono secundário. Ele tem uma valência livre, ele é um carbono secundário, ele está fazendo ligação apenas com dois aqui, ó. Tá? Como ele é um carbono secundário, eu vou utilizar a partícula sec, né? Secundário, tá? E ele vai ficar, essa partícula vai ficar bem aqui na frente do propil. Este primeiro, como ele não tem, então ele pode continuar propil. O segundo vai ser sec-propil. Então, isto falando da ramificação, eu vou desconsiderar esse carbono que está da cadeia principal, tá bom? Eu vou desconsiderar a cadeia principal, ficando apenas da ramificação, os carbonos da ramificação. E a gente vai ter os radicais com 4 carbonos, né, que no caso vai ser o butil. Butil 4, né? 4 carbonos na ramificação. Só que vocês olharem aí, eu tenho butil, 3 tipos diferentes de butil. Eu vou ter o butil comum, certo? Olha só, ele vai estar ligado aí à minha cadeia principal. Eu vou ter o sec-butil, né? O sec-butil novamente vai ser aquela ramificação em que o carbono da ramificação, o que está ligado à cadeia principal, ele é um carbono secundário, né? Então eu vou utilizar o sec, beleza? E eu vou ter esse isobutil. O que é esse iso aqui? Esse iso,
ele significa igual, tá? Igual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu dividisse essa partícula ao meio, elas seriam iguais, né, em ambos os lados. Eu vou modificar essa estrutura aqui da seguinte maneira. Vai ficar aqui CH2, CH, CH3. Esse daqui, eu vou apenas inverter o lugar que ele está. Ele vai ficar bem aqui. Modifiquei a estrutura? Não. Tá? Eu apenas fiz uma alteração no lugar que ele está. Não vai alterar na minha molécula, não. Então, do jeito que ele está aqui agora, fica mais visível de eu fazer o seguinte. Se eu dividir essa molécula ao meio, eu vou ter CH3 para um lado, CH3 para o outro. Ou seja, vai ser iguais, né? Igual. Como é igual, eu vou utilizar a partícula iso, certo? Iso. Então, sempre que eu puder dividir essa ramificação de modo que ela fique igual, eu posso utilizar o termo iso. Isso vai até me servir para fazer a diferença, por exemplo, se eu tiver duas partículas, certo? Duas ramificações, em que o carbono vai ser secundário. Nesse exemplo aqui, eu não tenho um carbono secundário, né? O outro carbono secundário. Mas se porventura ele tivesse, aí eu teria que fazer essa diferenciação entre um ser iso ou não. E então vamos lá resolver esses exemplos. Nessa nossa primeira estrutura, eu tenho aqui a minha substância e eu vou primeiramente identificar a minha cadeia principal. Onde é a minha cadeia principal? Onde eu tiver o maior número de carbonos, certo? Então eu tenho aqui a minha cadeia principal. E eu posso até fazer de início a nomenclatura dela, certo? Então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. E a gente viu que para 5 carbonos eu vou utilizar o prefixo pente para 5 carbonos. Nessa cadeia principal, eu tenho apenas ligações simples entre carbonos, então vai ser AN. E como é um hidrocarboneto, finalização O. Pronto, isso daqui a gente já viu na aula anterior. Agora a gente vai fazer essa nomenclatura da ramificação, certo? Desse meu radical. Olha só, nesse meu radical eu tenho apenas um carbono. E eu sei que para um carbono eu tenho MET, certo? MET, porque é apenas um carbono. E como se trata de uma ramificação, terminação IL. Lembra que eu falei que a gente tem que identificar onde cada parte da minha molécula está? Então, a gente vai ter que fazer aquela contagem, certo? A contagem dos carbonos. Então, vamos lá. Eu vou começar deste lado aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer no sentido inverso, certo? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Veja que, neste sentido, a ramificação ela estaria no carbono 4. E se eu fizer nesse sentido, a ramificação vai estar no carbono 2. Então, vou utilizar a menor numeração possível. Logo, vai ser um 2. Então, eu posso até colocar já, adiantar e colocar o 2 bem aqui. Certo? Colocar até um 2 bem aqui. 2 metil. E agora é só juntar tudo. Como que vai ficar o nome dessa substância? Vai ficar 2 metil, juntando tudo, tá? 2 metil pentano. Esse é o nome da nossa substância, dessa estrutura aí. 2-metil-pentano. Perceberam que a ramificação ela vem na frente do nome do nosso hidrocarboneto? Então vamos lá resolver o segundo exemplo. Mesmo princípio. Primeiramente, eu vou identificar onde eu tenho minha cadeia principal. Né? No caso, eu vou ter bem aqui, olha só. Cadeia principal, onde eu tenho o maior número de carbonos. E eu já vou até fazer a nomenclatura dela. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Se é 4, é but, né? E como eles têm apenas ligações simples entre carbonos, AN. Se tratando de um hidrocarboneto, terminação O. Então, butano é o nome da nossa cadeia principal. E o que eu não tenho de cadeia principal, no caso, é a ramificação, né?
Então, eu vou utilizar isso. Olha só, eu tenho duas ramificações. Essa primeira, eu tenho quantos carbonos? Tenho um, então é met. E como é a ramificação? Íon. Aqui, do mesmo jeito, ó, um carbono, met. E como é ramificação, íon. E agora vamos fazer a contagem, né, para saber em que carbono essas ramificações estão. Então, vamos iniciar daqui. 1, 2, 3, 4. Se eu fizer sentido inverso, 1, 2, 3, 4. Vejam que, independente do sentido, os valores vai ser 2, né, 2 e 3. Nesse sentido aqui, 2 e 3, e nesse, 2 e 3 também. Então, são esses valores. E agora, eu vou juntar tudo, certo? E fazer o nome da nossa molécula. No caso, vai ficar, como são os valores 2 e 3, eu vou ter que indicar esses 2 e 3. Eu vou ter que dizer que essas ramificações estão nesses carbonos. Então, eu coloco 2,3 traço. Quantos metil eu tenho? Eu tenho 1 e eu tenho 2. Então, eu tenho que dizer, certo? Que eu tenho esses 2 metil. E eu vou utilizar uma partícula que identifica 2. E qual é esse? É o di, certo? O di identifica 2. Se fosse 3 metil, eu iria utilizar o trimetil, né? O tri, que é 3. Como são 2, no caso, o di. Di, aí repito a ramificação, metil. E termino com o butano, que é o nosso hidrocarboneto. Então, 2,3-dimetilbutano é o nome da nossa substância. Lembrando que di quer dizer que eu tenho dois do quê? Eu tenho duas ramificações com apenas um carbono, né? E que eles estão ligados no carbono 2 e 3 do meu hidrocarboneto, né? Da minha cadeia principal. E agora, no nosso terceiro exemplo, a gente vai identificar a cadeia principal. E aí tem uma regrinha. Como a gente está vendo aqui, a gente tem uma ligação dupla. E, obrigatoriamente, essa ligação dupla, essa insaturação, no caso, podendo ser a ligação dupla ou a ligação tripla, ela tem que estar na cadeia principal, certo? Então, ela obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. Se eu fizesse este sentido, eu teria quantos carbonos? Eu teria 1, 2, 3. E se eu fizesse nesse? Teria 1, 2, 3, 4. Logo, eu vou ter que utilizar onde eu tenho o maior número de carbonos, né? Então, esta aqui vai ser a minha cadeia principal, tá? Essa aqui é a minha cadeia principal. Logo, o que sobrou, né, vai ser a minha ramificação. Então, vamos lá fazer a nomenclatura da cadeia principal. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Se é 4, vai ser but, né? E aí eu tenho uma ligação dupla, certo? Uma ligação dupla em. E como é um hidrocarboneto, ó. E aí eu vou fazer a nossa numeração, a numeração para saber onde essa ligação dupla ela está. Então vamos lá. Vou fazer a contagem daqui. 1, 2, 3 e 4. Neste sentido, a ligação dupla estaria no carbono 3, certo? Vamos no outro sentido. 1, 2, 3, 4. Veja que neste sentido agora, neste novo sentido, a ligação dupla está no carbono 1. Então, eu vou utilizar o menor, né? No caso, o 1. Então, vou tirar aqui novamente. 1, 2, 3, 4. Aí eu já sei que a ligação dupla vai estar no carbono 1. Eu coloco aqui. 1. Então, but-1-eno, né? Que é o nome aí da cadeia principal, but-1-eno. E agora vamos fazer aí da ramificação. Como tem apenas um carbono, então vai ser met. E como é ramificação, íon. E aí vamos fazer a localização dela. Onde essa ramificação está? Igor, eu já fiz uma contagem, já sei, é uma ordem, né, da contagem. Eu preciso fazer uma nova? Não, vou utilizar esse mesmo, tá? Já vou utilizar esse mesmo aqui, esse mesmo sentido. E aí eu vejo que a ramificação ela está no carbono 2, né? Então eu vou utilizar aqui 2.
2-metil. Pronto, agora é só juntar tudo e formar a nossa molécula. Como é o nome dela? Vai ser o 2-metil but-1-eno. Beleza? Novamente, metil, né? Aqui está dizendo que eu tenho uma ramificação com o carbono, e essa ramificação ela está no carbono 2, né? No caso, ligado no carbono 2 da minha cadeia principal, que tem 4 carbonos, e que no carbono 1 eu tenho aí uma ligação dupla. E neste quarto exemplo, né, vamos logo dar início aí, identificando a cadeia principal, onde eu tenho o maior número de carbonos, e vamos fazer a nomenclatura logo dessa cadeia principal. Eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou utilizar o oct, né, que é o prefixo que identifica 8 carbonos. Eu sei, olha só, que eu tenho aqui uma ligação tripla entre carbonos, então eu vou utilizar o IN, né? O IN, coloco bem aqui, o IN. E como é um hidrocarboneto, terminação O. Agora eu vou fazer o quê? Identificação da nossa ramificação. A ramificação, né? Eu tenho uma ramificação e eu tenho duas ramificações. Essa primeira tem apenas um carbono, então vai ser o MET. E como é ramificação, IO. Nessa segunda ramificação, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, eu vou utilizar o prop, né, que é 3. E como é ramificação, IU. E aí a gente vai relembrar daquela regrinha que a gente viu anteriormente. Veja que este carbono que tem a valência, né, que é o carbono que está ligado à minha cadeia principal, olha só, ele é o chamado carbono que tem a valência, certo? Carbono com valência. Ele é um carbono que ele está ligado a 2 carbonos, né, da ramificação. Logo, ele é um carbono secundário. Então, eu vou utilizar o SEC. Beleza? SEC, que é a partícula que identifica o secundário. Vou até colocar logo aqui. E então, nos falta apenas fazer a numeração, certo? A numeração, de modo que a ligação tripla, ela tem a menor numeração possível, certo? E a gente vai fazer aqui, olha só. Eu vou iniciar deste lado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Neste sentido, a ligação tripla vai estar no carbono 6. Mas se eu fizer no sentido inverso, vou apagar logo esses aqui para facilitar, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que a ligação tripla vai estar no carbono 2, né? Então, eu coloco bem aqui, ó, a ligação 2 para identificar a ligação tripla, onde ela está. E as ramificações vão estar em qual carbono? Olha só, o sec-propil, ele vai estar no carbono 5, tá bom? Enquanto que o metil vai estar no carbono 6. Agora que eu já sei todas as partezinhas, olha só, é só juntar tudo. Como é que vai ficar? Aí vem uma outra regra. Quem vem primeiro na minha nomenclatura? Eu sei que a ramificação vem na frente aqui da cadeia principal. Mas como eu tenho duas ramificações diferentes, quem vem primeiro, propil ou metil? Aí eu vou pela ordem alfabética, certo? Ordem alfabética. Contudo, ordem alfabética a partir do propil, né? No caso aqui não é sec-propil, eu, eu vou desconsiderar esse sec e utilizar apenas o propil, tá? Por exemplo, se for teste, teste quer dizer que é um carbono terciário. É como se fosse a mesma situação, só que é um carbono terciário. Teste butil, por exemplo. Eu não vou considerar esse teste, eu vou utilizar apenas o butil, né, para a ordem alfabética. Como aqui é sec-propil, eu não vou considerar esse sec, só o propil. Então, quem vem primeiro? O M, né, de metil, ou o P de propil? E aí eu vou utilizar, certo? Ele. No caso,
primeiramente é o M, né? Então é o metil primeiro. Então vamos aqui. Vou colocar tudo junto agora. Como que vai ficar o nome dessa nossa substância? 6 metil. Aí vem 5 sec propil. Oct 2 ino. O nome dessa nossa substância é essa daqui. 6 metil, 5 sec propil, oct 2 ino.